Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Segue Info Brasil. Meu nome é Marcos Cavinato e é um prazer enorme recebê-los aqui. Esse é um vídeo muito especial que foi feito em resposta a vocês que mandaram mensagem pra gente da Segue Info Brasil pedindo pra gente gravar algum material que falasse sobre esse grande vazamento de dados que aconteceu no Brasil com um jeitinho bem Segue Info Brasil cheio de desenho na tela. Além disso, já que praticamente todo mundo usa o WhatsApp e muita gente usa o Telegram, a gente fez um comparativo bem legal nesse vídeo entre as duas soluções do ponto de vista de segurança, claro. A pergunta que não quer calar é: qual será que é mais seguro, o WhatsApp ou o Telegram? Para assistir esse vídeo não precisa ser uma pessoa muito técnica ou ser um amante de segurança da informação, mas é necessário sim ser uma pessoa curiosa. Nesse vídeo a gente vai ajudar vocês a ter uma vida digital muito mais segura e usar todas as funções de segurança que WhatsApp e Telegram entregam para vocês. Tudo isso, claro, no contexto do vazamento de informações que aconteceu essa semana. Senhoras e senhores, é um prazer tê-los aqui. Deixem seus comentários e aproveitem o vídeo. Até mais. Bem, nós temos duas grandes dúvidas aqui para responder. A primeira é o WhatsApp ou o Telegram. Qual será que é mais seguro? E a segunda questão é entender o que será que pode ter acontecido neste vazamento de dados que todo mundo está falando. Nós vamos pegar essas duas questões, colocar elas lado a lado nas explicações que vêm a seguir. Para a gente dar início aos trabalhos aqui, é importante entender que o dado, esse dado que é vazado, essas conversas, esse dado ele tem dois grandes momentos em que ele pode ser roubado, em teoria. O primeiro é quando ele estiver em movimento, ou seja, quando eu digito aqui a mensagem, aperto Enter e essa informação vai de um celular até outro, até que ela apareça aqui na tela. Este é o dado que está em movimento. E para ele estar em movimento, ele vai ter que passar por equipamentos de rede, como switches, roteadores, vai ter que passar por servidores do WhatsApp e do Telegram, enfim. Toda vez que ele sai de um lugar e tem que chegar em outro, ele está em movimento. E aqui há um potencial para roubo de informações. Em segundo lugar, nós temos o dado em repouso ou em uso. Quando é que ele está em repouso ou em uso? Quando ele está aqui no telefone celular, quando a gente está usando ele aqui na nossa versão de browser ou de desktop, tu instala a aplicação do WhatsApp e do Telegram, por exemplo. Enfim, está aqui na tela, tu consegue ler as mensagens, ela está em uso ou em repouso no teu celular. E este é um outro grande momento. É importante entender isso porque nós vamos entender agora como que o WhatsApp trata os dois casos e como que o Telegram trata os dois casos, para depois a gente se debruçar em cima de o que pode ter acontecido e qual é melhor de fato. Nós começamos aqui agora falando sobre o dado em movimento. Começamos aqui, portanto, falando sobre o dado em movimento. Afinal de contas, esse dado, essa mensagem, uma vez que a gente envia ela tem que chegar nesse outro dispositivo. Mas como é que o Telegram e como é que o WhatsApp fazem isso? Bem, o WhatsApp vai nos ajudar a contar essa história. Afinal de contas, no ano de 2016, nós fomos introduzidos à ideia dos dois tiques azuis, né? Como é que funciona isso? Bem, eu vou pintar a tela aqui de preto, porque isso aqui vai me ajudar a fazer mais alguns desenhos na sequência. Eu digo para vocês que esta mensagem, ela jamais faz esse caminho direto de um celular até outro. O que ela faz é, ela vai até um servidor do WhatsApp, por exemplo, e este servidor do WhatsApp entrega depois essa mensagem para um outro celular. Por que isso é bom? Isso é bom porque suponhamos que este segundo celular aqui esteja desligado e a gente tentou agora enviar uma mensagem diretamente para ele. O que vai acontecer aqui? Ele não vai conseguir receber e essa mensagem jamais será enviada. Agora, se a gente manda isso para um servidor que teoricamente está 100% ligado o tempo todo, a gente consegue mandar para ele, ele tenta mandar para o celular, mas se ele estiver desligado, tudo bem, ele tenta de novo daqui a alguns minutos, depois de alguns minutos, enfim, ele vai sempre tentando até que o celular ligue e ele consiga entregar a mensagem. Mas voltando para os nossos tiques do WhatsApp, como é que funciona isso? Bem, uma vez que esta mensagem saia do celular e chegue até o WhatsApp, até aqui, até o servidor do WhatsApp, nós vamos ter nosso primeiro check em cinza.
Uma vez que o WhatsApp no servidor consiga entregar para o segundo dispositivo, nós temos o segundo check em cinza. E uma vez que o dono desse dispositivo leia essa mensagem, e temos aqui um olho representando isso, nós teremos os dois checks em azul. Portanto, o que os checks representam é que essa mensagem vai para um servidor central e depois chega no usuário final. Esse funcionamento é o mesmo para o WhatsApp e para Telegram. Os dois dependem de um intermediário no meio do caminho para entregar as mensagens. Por que isso é importante para a gente? Tratando de segurança, é claro. Porque WhatsApp e Telegram têm mecanismos diferentes em como garantir que esta mensagem esteja sendo entregue com segurança absoluta de um lado até outro. No caso do WhatsApp, nós falamos de criptografia fim a fim. Muitos usuários receberam uma mensagem quando iniciaram conversas há alguns anos atrás, dizendo que agora a conversa era criptografia fim a fim. Isso é muito bom. O Telegram, ele não usa criptografia fim a fim, botar um asterisco aqui, ele não usa criptografia fim a fim, ele usa um esquema de distribuição de chaves ao redor do mundo que a gente vai tratar logo mais. Eu estou colocando aqui um asterisco grande porque o Telegram ele usa criptografia fim a fim, difícil falar isso, hein? Criptografia fim a fim, apenas no que eles chamam de secret chats, os chats secretos, que a gente vai falar mais no decorrer do vídeo. Mas em linhas gerais, quando vocês fazem uma conversa normal com outra pessoa, no um a um, vocês não vão estar usando criptografia fim a fim. Vamos entender agora então o que significa criptografia fim a fim e o Cloud Data Split Key. Começamos com criptografia fim a fim, uma grande revolução do WhatsApp alguns anos atrás. O que isso significa, senhoras e senhores, é que uma vez que a gente mande esta mensagem, ela vai ser criptografada, vai ser embaralhada de forma que ninguém consiga ler ela no meio do caminho. Se alguém conseguir capturar essa informação, ela vai ser enviada para o WhatsApp de forma criptografada e ele vai entregar para o usuário final de forma criptografada. E as únicas duas pessoas que sabem como decriptografar essa mensagem estão aqui, nas pontas. Apenas este dispositivo, este usuário e este aqui. Desta forma, o que o WhatsApp está dizendo é que ele não sabe, ele jamais vai conseguir ver esta mensagem. Por mais que esteja gravada em algum servidor aqui, o WhatsApp jamais terá competência para ver o conteúdo da mensagem. Afinal de contas, ela está criptografada. Para o WhatsApp, isso é muito conveniente, porque o WhatsApp toma muitos processos, é isso mesmo, processos judiciais, porque a justiça queria que o WhatsApp compartilhasse com eles as mensagens que foram trocadas entre, sei lá, presidiários, por exemplo. Agora, com criptografia fim a fim, o WhatsApp responde da seguinte forma: Justiça, eu não consigo te entregar a mensagem porque os únicos dois que podem ver a mensagem são as pessoas que estão aqui no celular e no outro celular. Ponto. Não tem como o WhatsApp ter acesso a isso. A magia da criptografia fim a fim é que durante todo este percurso que vai até o servidor e depois até o outro celular ou até o desktop, ninguém tem acesso. Hipoteticamente, a gente pode dizer que, imagina que no meio deste caminho, algum hacker malicioso, ele consegue, usando alguma técnica, como uma técnica de man in the middle, uma técnica muito comum, ele consegue capturar o pacote. O que ele vai ver? Ele vai ver tudo embaralhado loucamente e não vai entender nada. E quando a gente fala deste algoritmo que o WhatsApp usa, ele usa um protocolo chamado de Signal. Então é um protocolo maravilhosamente sofisticado que usa cifras e algoritmos de criptografia muito avançados, coisas como Elliptic Curve e AES, por exemplo, 256. Cavinato, que diabos é isso? Não importa para vocês. O que importa é que a criptografia que é usada aqui, ela é tão forte que se o hacker conseguir quebrar isso, bem, todo mundo como nós conhecemos hoje, ele deixa de existir, porque é o que há de mais moderno em criptografia. Em resumo, portanto, tratando-se do WhatsApp, o que o WhatsApp usa para criptografia, que é a criptografia fim a fim,
é o que há de melhor para garantir que só esse dispositivo e só esse dispositivo consigam ver a mensagem. Como é que funciona isso no Telegram? No caso do Telegram, eles usam algo diferente. Bem, como eu falei, na verdade eles usam criptografia fim a fim para o que eles chamam de Secret Chat, que é algo que vocês têm que habilitar. E eu vou até botar uma imagem aqui depois na edição para vocês verem o que é um Secret Chat. Mas em linhas gerais, quando vocês estão só criando uma conversa normal, ele usa esta outra metodologia. E como é que funciona nesta outra metodologia? Da seguinte forma. Esta mensagem, quando ela sair do celular, ela vai ser criptografada. Também com o que há de melhor. Na verdade aqui usa um protocolo chamado de MT Protocol. Um protocolo de criptografia que foi desenvolvido em tese pelo próprio Telegram. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também daqui a alguns instantes, mais um asterisco aqui. Mas enfim, essa informação ela é criptografada e ela vai para o servidor do Telegram. Mas aqui, em tese, ela já poderia ser decriptografada para depois ser criptografada novamente e ser entregue aqui do outro lado. Por que eu estou falando tudo em tese? Porque, diferentemente da criptografia fim a fim, onde as chaves elas estão somente aqui e aqui, na Cloud Data Split Key, a chave ela está aqui, mas também está aqui, mas também está aqui. São chaves diferentes, sim, mas o ponto é que neste modelo o Telegram ele tem acesso às chaves que poderiam decriptar os dados. E por que isso é importante? Diferenciando os dois agora. Uma diferença muitíssimo importante aqui é que, em caso de algum hacker conseguir hackear o servidor do WhatsApp, ele não vai conseguir ver as mensagens. Se ele conseguir hackear o servidor do Telegram, talvez ele consiga ver a mensagem. Como assim talvez? Porque esse esquema que o Telegram usa de distribuição da chave, etc., ele é bastante sofisticado. Ele pega, na verdade, imagina que ele tem essa chave que ele usa para decriptar, então ele vai quebrar essa chave em pedacinhos bem pequenos, vamos supor aqui que separou em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, e ele vai armazenar um pedacinho dessa chave num servidor que eles têm na Rússia, por exemplo. Ele vai pegar esse outro pedacinho e vai armazenar num servidor que eles têm em Dubai, por exemplo. E esse terceiro vai para um servidor que eles têm em Israel. E este quarto, ele vai para um servidor no Japão, por exemplo. São exemplos, claro, mas o ponto é que eles fazem o split, ou seja, a divisão desta chave em diversos pedaços e espalham isso ao redor do mundo. Essa chave, ela nunca vai ser salva junto com o dado. Então, resumindo aqui, em linhas gerais, fazendo o primeiro comparativo, que é o seguinte. Comparando a segurança de WhatsApp contra Telegram para dado em movimento, onde um hacker poderia capturar no meio do caminho, ou hackear um servidor, ou hackear um switch, um roteador e ver a informação, a criptografia fim a fim, ela é melhor. Ela é melhor. O Cloud Data Split Key é também extremamente seguro. Da forma como ele funciona, ele é extremamente seguro. De forma que, no final das contas, eu digo que a nota aqui seria uma nota 10 contra uma nota 9.9999 e mais uns 9. Em resumo, eu digo para vocês, trazendo agora para o nosso caso do vazamento de dados no Brasil, que é muitíssimo pouco provável que esses dados tenham sido roubados em movimento. É altamente improvável que este hacker que divulgou as informações, que ele tenha conseguido pegar essa informação em movimento. Praticamente impossível. O que já nos leva para o segundo caso agora, que é entender como que o WhatsApp e como que Telegram endereçam a segurança do dado em repouso, fazer uma comparação entre eles de novo e entender o que pode ter acontecido do ponto de vista do roubo da informação. Vamos ver, portanto, da perspectiva do dado, da conversa, da informação em repouso ou em uso, ou seja, ela está aqui e aqui nos dois lados da conversa, por exemplo.
e como é que o WhatsApp e Telegram encaram esse cenário. E a gente vai ver isso da perspectiva de possíveis ataques que podem acontecer. Nós sabemos, neste caso, que foram informações vazadas do Telegram, sim, mas vamos entender aqui como é que os dois endereçam isso. Começamos aqui, portanto, falando de vulnerabilidades. Esse é um assunto complexo, claro, mas para quem não sabe o que é isso, essa é a famosa cagada que o desenvolvedor ou os desenvolvedores fizeram durante o desenvolvimento do aplicativo. Vulnerabilidades podem acontecer e acontecem com muita frequência em qualquer aplicação, no Windows, no Mac, no Android, no Excel, no Word, pode acontecer e acontece. E tradicionalmente sabemos que o WhatsApp tem alguns problemas mais conhecidos quanto a isso. A grande questão da vulnerabilidade é que ela pode existir por muito tempo sem que ninguém descubra. Mas no caso do WhatsApp nós temos mais casos públicos notórios disso ter acontecido. Curiosamente, o Telegram ele não é muito conhecido, ou melhor, não tem quase nenhum tipo de conhecimento de problema de vulnerabilidade. E, inclusive, existe uma, entre aspas, promoção do Telegram que paga $200 mil em bitcoins para quem conseguir hackear o aplicativo. Portanto, em linhas gerais, o WhatsApp ele é mais vulnerável, ele tem mais problemas de desenvolvimento do que o Telegram, e eu não acredito que o que aconteceu nesse vazamento tenha sido uma exploração de uma vulnerabilidade tradicional. E quanto ao phishing, o que é o phishing? O phishing é aquela tentativa desesperada do hacker de se aproveitar do elo mais fraco da corrente sempre, que é o usuário. É aquela tentativa de te fazer clicar em algum lugar, instalar alguma coisa. É o que acontece quando vocês recebem, por exemplo, aquele e-mail que fala: olá, eu sou o rei Tutankhamon e eu quero pagar para você R$1 milhão desde que você clique aqui. E aí, se tu clicar, muitas coisas bem malucas podem acontecer. O phishing, de novo, ele é uma técnica de engenharia social que engana o usuário, já que o hacker não consegue se aproveitar da vulnerabilidade direta da aplicação do dispositivo, ele se aproveita de uma outra vulnerabilidade que é o ser humano. E uma vez que ele consiga induzir o ser humano através de engenharia social, que pode ou não começar com o phishing, ele consegue, por exemplo, instalar alguma outra aplicação que dê acesso ao telefone. Ele não tem acesso direto ao Telegram, que está aqui instalado, mas ele tem acesso ao telefone, e disso ele conseguiria, por exemplo, ver o Telegram, ver o WhatsApp, exportar, importar, ver o teu e-mail e outras coisas assim. Desse ponto de vista, o Android, isso aqui é um outro assunto, né? Mas o Android ele tem algumas fragilidades maiores do que o iOS da Apple. Não convém aqui falar sobre isso, mas também não acredito, embora seja possível, que tenha acontecido através de phishing. Mais provável que uma vulnerabilidade, mas ainda assim não acredito que tenha sido através do phishing que isso aconteceu. Convém aqui também falar sobre 2FA, também conhecido como 2 fatores de autenticação. Por que isso é importante e é algo que ambos WhatsApp e Telegram entregam, mas nenhum deles entrega de forma nativa? O usuário tem que ativar. Vocês podem ativar isso tanto no Telegram quanto no WhatsApp. A importância disso é que minimiza a chance de que este cara aqui, que é o hacker, que ele pegue esse dispositivo e que ele consiga enganar os servidores dizendo: olha, eu sou o número 999999999, quando na verdade esse cara que é o usuário, talvez o Sérgio Moro, ele tem o número que é o 999999. Mas esse hacker poderia, por exemplo, dizer: eu sou o 9999, e ele pode usar alguma técnica de recuperação através de SMS para enganar os servidores e dizer: eu sou o 9999, e a partir de então ele rouba, ele faz o roubo da conta. Isso tem acontecido com bastante frequência e acontece, em linhas gerais, porque 2 fatores de autenticação não estão ativados.
Com isso, é possível fazer com que, por exemplo, toda vez que alguém fizer isso, se o hacker tentar fazer isso, o WhatsApp vai perguntar, beleza, eu acredito que tu é esse número, mas só para ter certeza, tu pode me dar aqui tua senha de 6 dígitos, por exemplo? Algo que se tu tivesse configurado, ou por exemplo o Sérgio Moro tivesse configurado 2 fatores, ele colocaria lá uma senha que é 123, 123 por exemplo, péssima senha por sinal, mas que se o hacker não souber esta senha também, ele não consegue executar esse ataque de novo, esse ataque de roubo de conta que tem acontecido com certa frequência. Nesse cenário, digo-lhes o seguinte: 2 fatores de autenticação é algo que ambos permitem, mas nenhum deles permite ou te habilita de forma nativa. Então eles empatam nesse quesito e o usuário, você aí que está me ouvindo, ative o 2 fatores de autenticação. No WhatsApp, por exemplo, ele vem com algo como Two-Factor Verification, algo assim. Enfim, está lá e vocês podem usar. E finalmente chegamos na cereja do bolo, onde eu botei aqui recuperação por SMS, mas não é exatamente isso. O que ocorre hoje é que se vocês tiverem apenas um fator de autenticação, que hoje consiste em saber qual que é o número de telefone, por exemplo, 999-999-999, que nem é um fator, mas o fator hoje tradicionalmente é o SMS. Como assim o SMS? Exatamente. Vocês talvez já tenham passado pela experiência de trocar de telefone. Ah, comprei aqui um telefone novo, eu uso o WhatsApp nesse, mas agora eu peguei o meu SIM card e eu transferi para esse telefone, agora ele está com o SIM card e eu quero usar o WhatsApp com esse meu número, que vamos supor de novo que é o 9999, então eu quero usar o número 9999-9999-9999 aqui. Como é que funciona isso hoje em geral? Quando tu configura o teu número no WhatsApp a primeira vez, ou no Telegram, por exemplo, tu vai lá e coloca, meu número é 999999. E o que o WhatsApp ou o Telegram fazem é, legal, só para confirmar se é tu mesmo, para garantir que tu tá com esse número de telefone, nós vamos mandar um SMS para este número de telefone. Se for o teu número mesmo, tu vai receber e ali dentro vai ter um código, tipo 1234. Por favor, digite este código aqui no aplicativo, 1234, para a gente garantir que tu tem isso aqui mesmo. Isso é um fator de autenticação, é só o SMS. E o que tem acontecido com bastante frequência, isso apareceu já no Fantástico e em outros programas, é que os meliantes, o cara que quer roubar senha, ele pode, por exemplo, trabalhar em conjunto com aquele cara que trabalha numa dos grandes provedores, da Claro, da Vivo, da Oi, da Nextel, por exemplo, e fazer com que, momentaneamente, este cara que tinha o número 9999, ele pare de ter esse número e, de novo, o nosso colega aqui, hacker, que não é nosso amigo de forma alguma, o hacker passa a ter o telefone 9999 porque alguém de um provedor, por exemplo, pode ter feito uma pilantragem e feito com que isso acontecesse desta forma. Mas, além disso, existem inúmeras outras formas, até relativamente simples, de conseguir fazer este desvio do SMS para esse telefone pirateado. Simplificando aqui, SMS é a pior forma possível de se confiar em qualquer tipo de situação de transferência de número, etc. E os hackers, por saberem disso, eles conseguem de algumas formas explorar isso e fazer com que seu telefone agora passe a ser o 9999. Bem, por que isso é muito importante para a gente? Isso é muito importante para a gente porque provavelmente foi isso que aconteceu, e esse é o meu palpite, que aconteceu para que as informações fossem roubadas. Mas, trazendo isso para a nossa comparação agora, o WhatsApp e Telegram funcionam de formas completamente diferentes no que toca esta recuperação de senha. Por quê? Embora ambas as contas pudessem ser roubadas por SMS, o que acontece no WhatsApp é que no WhatsApp, uma vez que tu troque de um número para outro, aliás, de um celular para outro, parou de usar esse celular, botou o SIM card aqui agora, tu, em tese, só começaria a ter acesso a novas mensagens, porque o histórico dessas mensagens do WhatsApp, eles ficam salvados
ou no Google Drive, no caso do Android, ou no iCloud, no caso do iOS, da Apple. Em ambos os casos, para que tu consiga ver o histórico no WhatsApp, tu precisa ter ou a senha do Google Drive ou a senha do iCloud. Então seria mais uma barreira que o hacker teria que fazer no caso do WhatsApp para conseguir roubar o histórico. Lembra que o vazamento aqui foi do histórico de mensagens, não foi das mensagens a partir de certo momento. Então, nesse sentido, o WhatsApp ele é mais seguro. Por quê? Porque no caso do Telegram é diferente. Como a gente falou antes, o Telegram, e vamos trazer ele para cá, o Telegram ele só usa aquele tipo de encriptação que é de ponta a ponta quando tu está usando o chat secreto. Se tu não está usando, ele usa aquele modelo em que existe um servidor no meio do caminho e este servidor ele salva mensagens. Ele é encriptado daqui até aqui, depois ele é encriptado daqui até aqui. Esta chave, como a gente falou antes, ela é separada, quebrada de uma forma bem bonita, mas ainda assim a informação está salva nesse servidor. E de novo, a gente falou antes, potencialmente o que aconteceu não foi que conseguiram hackear esse servidor, mas sim que conseguiram, através de uma recuperação por SMS, fingir que este número, este celular aqui, que é o do hacker, que ele fingisse ser o número do Sérgio Moro, por exemplo, e ele conseguiu resgatar o histórico pelo Telegram. E como consequência, ou melhor, como ele conseguiu fazer isso, provavelmente foi resgatando este histórico desses servidores, da nuvem. Então talvez vocês vejam por aí alguém falando que o histórico do Telegram pode ter sido resgatado da nuvem. Provavelmente, com grande potencial, é isso que pode ter acontecido. Sem falar que no Telegram, quando tu usa ele através do aplicativo de desktop, aquele que tu instala para usar ele no teu computador, para não ter que ficar usando no celular, é possível sim exportar todo o histórico de chats, o que, de certa forma, poderia ser o viabilizador desse grande vazamento. Resumindo aqui, portanto, o WhatsApp torna muito mais difícil a recuperação deste histórico de dados, enquanto que no Telegram é mais fácil, assumindo que o hacker tenha, por exemplo, recuperado através de SMS, transferido a conta do Moro para o celular dele por alguns momentos, uma madrugada, por exemplo, através desse único SMS que ele recebeu, ele pode ter pego todo este histórico de mensagens do Telegram, que está salvo lá no servidor do Telegram, e isso sempre vai acontecer se tu não tiver a criptografia fim, ou seja, se tu não tiver o secret chat, o chat secreto. Se tu não tiver isso, ele vai salvar informações na nuvem, ou seja, nesse servidor daqui, e o hacker pode ter muito bem pego isto e exportado para todos os cantos do mundo para depois deixar essa informação ao redor do mundo. Portanto, nesse quesito, o WhatsApp está bem à frente ou bem melhor que o Telegram, porque ele não salva, o WhatsApp ele não salva isso na nuvem. Ele salva num dispositivo, no outro, e o histórico, o backup, ele fica ou no Google Drive ou na forma de armazenamento da Apple, que é o iCloud, tá bom? Nosso encerramento é feito aqui, portanto, com uma comparação entre o WhatsApp e Telegram do ponto de vista, claro, de segurança e já englobando e falando um pouco sobre privacidade. Boa parte da constatação final vai depender das crenças e da opinião de vocês. Por exemplo, o primeiro critério é falar sobre o país ou a empresa. Neste caso, a empresa a qual o WhatsApp pertence é o Facebook. Para muitos, o Facebook ele pega informação, compartilha de forma desordenada, já teve que pagar multa de GDPR lá na Europa, e muitos vão dizer que, do ponto de vista de privacidade, isso quer dizer que muitas vezes vocês mandam ali uma foto de uma geladeira no WhatsApp e daqui a pouco está aparecendo anúncio de geladeira do Facebook. Por outro lado, o Telegram ele foi criado na Rússia.
Hoje no site tu vai ver que fala que o desenvolvimento, o dev, ele é feito em Dubai, mas ele foi criado, ele é mantido por russos. E aí, claro, mais uma vez, vem da subjetividade de cada um para ver se prefere um, se prefere o outro. Do ponto de vista do código, do desenvolvimento, o WhatsApp tem código fechado, enquanto que o Telegram tem código aberto, também chamado de open source. Esse é mais um caso que depende muito da opinião de vocês. Como o código aqui ele é aberto, há quem diga que qualquer um pode entrar, pode ver, pode achar vulnerabilidades, pode achar fragilidades, e com isso é mais fácil consertar os problemas. Mas há também quem diga que no caso aqui de uma black box, uma caixa fechada como é o WhatsApp, tu tem mais segurança porque ninguém consegue achar as vulnerabilidades e explorar de uma forma tão fácil. Mais uma vez, muito subjetivo. A encriptação, a gente falou sobre isso, o WhatsApp é fim a fim e isso é uma coisa maravilhosa. O Telegram, ele só usa fim a fim neste tipo de chat que é o chat secreto. Senão, ele tem aquele split key, que também é muito bom, mas vamos deixar só com 2 positivos aqui. O WhatsApp ele não armazena mensagens, o que é algo muito bom, enquanto que o Telegram armazena, o que é algo muito ruim, conforme a gente descreveu no nosso último momento aqui de conversa, no último slide. O chat secreto no WhatsApp não existe, isso é uma coisa ruim. O chat secreto ele é legal porque ele se autodestrói depois de um tempo, por exemplo. A conversa, como a gente falou, ela tem encriptação fim a fim, então é legal essa ideia, e o Telegram tem, o WhatsApp não. Quanto ao protocolo, o WhatsApp usa um protocolo de encriptação chamado de Signal, que usa por baixo dos panos algoritmos conhecidos, então ganha 3 estrelas. O MT Protocol do Telegram, ele vai ganhar 2 OKs, porque em geral é uma boa prática para encriptação usar algoritmos já tradicionais, porque eles são melhor validados. Aqui o Telegram ele não usa, embora ninguém tenha quebrado ainda, vai ganhar só 2 positivos. Ambos permitem o uso de 2 fatores de autenticação, mas nenhum deles vem com isso como uma obrigatoriedade, portanto vai um X também. 2 fatores de autenticação, na minha modesta opinião, é algo que teria evitado todo esse problema do vazamento, porque teria impedido que o hacker conhecesse a outra senha que seria necessária para roubar a conta do Dallagnol ou do Moro, ou considerando que foi isso que aconteceu, né? Existe autodeleção da conta? No WhatsApp não, então ele ganha um X. O Telegram tem. Por padrão, se tu ficar sem usar o Telegram por 6 meses, esse é o padrão e tu pode mudar isso na tua conta. A tua conta ela é autodestruída. Trava por senha, o WhatsApp também não tem, enquanto o Telegram tem. Isso faz com que a cada, eu acho que o padrão é 1 hora, se não me engano, a cada 1 hora no Telegram, para tu acessar o Telegram, tu tem que colocar uma senha de dígitos. Eu acho que são 6 dígitos também. Então tu precisa colocar essa senha a cada 1 hora para poder continuar usando o Telegram. E isso pode ser alterado para até 1 minuto, 5 minutos, se não me engano. Sujeito a ataques por SMS? Sim. Isso é bem importante deixar claro. Opa, aliás, vamos botar um X aqui. Mas é um X que não é culpa deles. Por quê? Ambos WhatsApp e Telegram usam como teu ID principal. Vocês devem ter percebido que para usar o Telegram, para usar o WhatsApp, vocês não têm que criar uma conta com um usuário que vai ser o e-mail ou uma senha, porque o ID, a identidade de vocês, é o próprio número de telefone. Então é isso que faz com que vocês sejam vocês no WhatsApp e no Telegram. E esse ataque de SMS explora justamente isso, porque o SMS para validação é enviado justamente para o telefone. Logo, uma vez que esse hacker consiga roubar o número de vocês, ele pode até dizer que ele tem o número, mas ele tem que de fato roubar esse número para poder receber o SMS. Uma vez que isso aconteça, é possível roubar a conta, seja por minutos, por horas, sim. E ambos estão sujeitos a isso, porque teoricamente está fora do WhatsApp ou do Telegram monitorar isso. Como a gente viu, ambos estão sujeitos a phishing, sim, porque phishing é um ataque contra o usuário e não contra o dispositivo. Logo, se o usuário que estiver usando o WhatsApp ou o Telegram for um usuário ruim, ou seja, ele clica em tudo que ele não deveria, por exemplo, instala coisas que não deveria, ele está sujeito a esse ataque, claro. E ambos também estão sujeitos a vulnerabilidades. Embora o WhatsApp tenha mais vulnerabilidades exploradas e conhecidas, que é algo muito ruim.
É algo muito ruim. Quando uma vulnerabilidade é descoberta de uma forma negativa, ou seja, por um hacker, isso é uma coisa ruim. Se a vulnerabilidade ela é descoberta por um técnico de segurança, um hacker, um white hat, né, um cara que é do bem, ou seja, ele descobre a vulnerabilidade, ele avisa o WhatsApp e o Facebook para que seja corrigido, isso é uma coisa melhor. Mas as vulnerabilidades do WhatsApp, em geral, têm sido conhecidas através de ataques que já exploram o problema. E o Telegram também está sujeito a vulnerabilidades, mas é muito raro ouvir falar de vulnerabilidade do Telegram. Portanto, ele ganha um X porque ele está exposto à vulnerabilidade. Claro, qualquer aplicação, o sistema operacional está exposto, mas ele ganha um positivo aqui. Bem, feito tudo isso, o que a gente pode concluir? Que depende muito de vocês. Por exemplo, eu acho que hoje, minha opinião, independente, completamente opinião de Marcos Cavinato, eu acho que um usuário que usa o Telegram, que só usa chat secreto para fazer uso da encriptação fim a fim que pode usar no chat secreto e que também usa 2 fatores de autenticação e que para conversas muito críticas só usa a autodeleção e que provavelmente não vai ver isso sendo transformado em anúncios e que usa trava por senha, eu acho que o Telegram ele é uma solução mais segura. Mas como a gente viu aqui, com grande potencial de certeza, para aquele usuário que está usando o Telegram, que não está usando o chat secreto, ou seja, ele tem o split key e como consequência as mensagens ficam armazenadas na nuvem. Logo, se um hacker consegue através de um ataque de SMS, ele consegue roubar o número daquele usuário e fingir que ele é aquele usuário, ele consegue recuperar isso do histórico. Então eu acho que se a gente fosse traçar, e agora sim de fato minha opinião final, se a gente fosse fazer aqui um gráfico de quando é melhor ou pior usar, eu botaria uma barra aqui. Eu acho que o Telegram ele oscila dessa forma, onde para um usuário ruim, o Telegram ele é uma bela porcaria de usar, enquanto que para o usuário bom, ele é bom de usar. E aqui teria que fazer uma barra, enfim, loucamente, esse desenho não está muito legal, se tu olhar ele bem com atenção, mas o Telegram para um usuário ruim é terrível, mas para um usuário bom ele é mais seguro. Em resumo, tirem suas próprias conclusões. Em linhas gerais, eu acho que o Telegram ele é um pouco mais seguro desde que vocês saibam usar e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a usar melhor essa plataforma. Dito isto, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Neste vídeo falamos sobre a diferença entre o WhatsApp e Telegram do ponto de vista de segurança e no contexto do vazamento massivo de dados que aconteceu aqui no nosso Brasil. Esse vídeo foi produzido pela SegInfo Brasil, www.seginfobrasil.com.br para conhecer mais sobre a gente, muitos vídeos aqui no YouTube e também temos cursos de segurança da informação. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer algum comentário, podem fazer aqui abaixo no vídeo ou entrem em contato pelo e-mail contato@seginfobrasil.com.br. O resto vocês já sabem, tem que dar like no vídeo, tem que apertar naquele sininho, que bendito sino maravilhoso, tem que clicar no sininho também para receber updates e não deixem de deixar comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. Meu muito obrigado para vocês e voltem sempre.